Vão colocando aí, enquanto eu fixo o tema da live, de onde vocês são, tá? Hoje a live será incrível, eu trarei dicas para a primeira fase da magistratura do trabalho, dicas especiais aí de estudos para vocês. Lembrando que dia 14 de março, nesta segunda-feira, começa a turma preparatória do IC Toledo, o curso que mais aprovou juízes do trabalho, mais de 1.000 juízes aprovados. Amanhã, dia 14, a primeira aula será comigo, isso mesmo, amanhã darei a primeira aula para vocês. Começarei com o processo do trabalho, dicas essenciais para a primeira fase. Aqui darei algumas dicas para você de como resolver provas para a primeira fase, responderei dúvidas também, mas amanhã eu aguardo para a primeira aula desse curso aí que já aprovou mais de 1.000 juízes, eu sou um deles, fui uma das primeiras colocadas. E quero ajudar você a ser um dos primeiros colocados a ser aprovado. Vou receber aqui a professora Patrícia Terezinha. Vamos dar essas dicas aqui junto com ela. E já anuncio a vocês aqui um presente especial. Quem está nessa live com o cupom dessa live IC Toledo 10, tudo junto, terá 10% de desconto se fizer a matrícula. Estão acabando as vagas, 10% de desconto. Quem quiser se inscrever, daqui a pouco a Edilândia está aí colocando o link para vocês, mas vá lá no ictoledo.com.br, repetindo, ictoledo.com.br, é o site do curso, tira todas as dúvidas para vocês. Aqui, Souza, gratidão, doutora Elisa, e já vou chamar aqui daqui a pouquinho a professora Patrícia, chegando aqui para vocês, e já vou começar aqui com as dicas de primeira fase. A Patrícia aí, nossa aniversariante, tá, gente? Hoje a Patrícia está fazendo aniversário, estava lá em sua casa agora há pouco, aqui nossa aniversariante querida, essa mulher aqui que fundou o IC Toledo, aprovou mais de 1.000 juízes do trabalho com a sua ajuda. Ela criou a ordem de julgamento mais famosa das sentenças, que eu uso até hoje como juíza, e fui aprovada utilizando, tirei 9 na sentença. Essa ordem de julgamento é chamada Cesão, que é uma ordem para você acertar ali a ordem correta de prejudicialidade dos julgamentos, que é imprescindível para aprovação em concurso público. E ela não só ensina como criou essa ordem que é essencial para a sua sentença, para a sua aprovação. Esse curso reúne professores que dão dicas de primeira fase. No meu caso, eu nunca fui reprovada numa primeira fase na minha história de concurso. Professores que dão dicas essenciais de segunda fase. E a professora Patrícia, que não apenas dá dicas, como foi a criadora do método aí, o Cesão, para a realização de sentenças. Então, só repetindo, aqui nessa live de hoje, além de você aprender técnicas para a elaboração de questões de primeira fase, você também tem aí uma promoção especial com 10% de desconto. Nessas últimas horas, o curso começa amanhã, as inscrições estão acabando e hoje daremos 10% de desconto para as 10 primeiras pessoas que acessarem o site e se inscreverem. O site é ictoledo.com.br. O ideal, Patrícia, é se alguém tivesse aí o link de inscrição para colocar já direto para o pessoal ir direto nesse link, se for possível. Mas, enfim, vai lá no ictoledo.com.br, pode nos mandar uma mensagem no privado, tá? Lembrando, os 10 primeiros que se inscreverem, 10% de desconto. Deixa eu colocar aqui o tema da live agora, enquanto a Patrícia vai se apresentando e dizendo pra gente, Patrícia, querida, feliz aniversário, amanhã começam as aulas, e o que você tem a dizer para quem deseja ser juiz do trabalho, se esse é o momento, 2022, o que você tem a ver sobre 2022? Só respondendo aqui, Fernanda, qual o cupom IC Toledo 10, tudo junto, Fernanda. Eu vou colocar aqui para vocês verem, IC Toledo 10.
Será que alguém do curso, Vanessa, você está online? Se você puder entrar em contato com a Edilândia, por favor, e pedir o link direto para a inscrição, para facilitar aqui para o pessoal, eu agradeço, querida. Eu vi que você está online, mas indo pelo ictoledo.com.br, tá, pessoal? Patrícia, aí suas palavras para quem pretende aprovação na magistratura do trabalho 2022, o que você tem a falar sobre esse curso que começa amanhã? Bom, primeiramente eu queria agradecer as palavras amáveis da minha amiga, colega, minha ex-aluna, juíza há 7 anos, Elisa Tavares, é uma honra estar contigo. Primeiro, agradecer aí também àqueles que estão me felicitando aí pelo meu aniversário, e para mim um presente é ter vocês, ter essa oportunidade de trocar ensinamentos, compartilhar opiniões, e dizer a vocês que 2022 é o ano de todos nós, é o ano dos concursos públicos, muitos anos até que houvesse aí uma liberação de concursos públicos. Nós já temos o do MPT já aprovado, o do nosso Então, assim, estou muito satisfeita que a turma se inicia amanhã. Nós estamos nos últimos horas, né? Em menos de 24 horas, o curso já estará a todo vapor. Amanhã nós teremos a honra da abertura com a nossa protagonista das técnicas de aprovação de primeira fase, técnicas imperdíveis para vocês, porque às vezes, né, Elisa, o que acontece? A pessoa tem um bom conhecimento, um bom conteúdo e cai nas pegadinhas da banca, cai nas pegadinhas das questões. A característica fundamental do IC Toledo é a técnica. Nós temos entre o corpo docente 3 examinadores de concurso, vão passar todas as técnicas. Temos a nossa juíza Elisa, que vai com essas técnicas infalíveis de primeira fase. O curso começa amanhã, segunda-feira, com primeira fase, e na quarta-feira, o módulo 2, segunda fase, sentença, e teremos a nossa juíza Erotilde introduzindo aí as técnicas de segunda fase, já que ela foi examinadora e vai dar todas as dicas. Então, muito importante, as matrículas estão sendo feitas pela plataforma Hotmart, e lá... A Vanessa Morrese Oficial colocou aí, queridos, o link para a inscrição, tá? Nesse link que a Vanessa Morrese colocou, vocês fazem a inscrição com o cupom de desconto IC Toledo 10, IC Toledo em maiúsculo 10, vocês têm 10% de desconto só para as 10 primeiras pessoas que fizerem essa inscrição até o dia de hoje, às 23h59. As aulas começam amanhã, às 18 horas, teremos aulas das 18 às 22 horas. Amanhã a primeira aula é de primeira fase, processo do trabalho, onde eu darei técnicas essenciais para a elaboração de prova de primeira fase. Eu nunca fui reprovada em uma prova de primeira fase, porque pelo uso de técnicas, que eu não caio em pegadinhas, sobre ler as questões, como fazer uma prova de primeira fase, como você usar seu tempo. Há várias técnicas disso que eu pretendo passar para vocês amanhã, passarei algumas delas aqui, técnicas para identificar pegadinhas, ganhar tempo na prova, serão melhor passadas amanhã e ao longo do curso, mas amanhã, logo na aula de estreia, teremos uma aula especial para essa resolução de primeira fase. Tanta gente aí preparada que não passa numa primeira fase. Vamos acabar com isso. Aluno meu não reprova em primeira fase, aluno meu não fica preso em primeira fase. Primeira fase é memorização, é só você saber memorizar. Você tem que ser juiz do trabalho. Então,
nós temos aí no curso o combo, tanto o curso de primeira fase, temos o curso só das provas escritas e temos o combo, que é de todas as fases, tá? Que é o de primeira, prova discursiva e prova de sentença, que é um curso que sai até promocionalmente um valor melhor, esse combo, e é o que eu recomendo para vocês, porque quem quer ser juiz não tem que ter em mente, eu quero passar em tal fase. Você tem que ter em mente, eu quero ser juiz, quero ser aprovado. Por isso eu recomendo esse combo. Aqui pergunta, esse curso é para quem já está estudando ou para quem está começando do zero? Os dois. Pelegrini e Sol. Para os dois casos, tá, querida? Na verdade, quem ainda não passou está estudando. Quem está começando do zero vai começar a estudar. Então, assim, o que pode acontecer é para quem já está estudando, que já passa em primeira fase com facilidade, não fazer o de primeira. Já vai para a discursiva e para a sentença. Mas eu, sinceramente, tendo em vista esse ato aí grande que nós tivemos sem concurso, eu, mesmo para quem tem experiência, eu faria o completo, porque está muito tempo sem concurso, novas disciplinas, né, Patrícia? Novas disciplinas pelo CNJ, aí, Direito Digital. Falando nisso, nós temos uma autoridade, uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo que dará aula para a gente, a Selma Carlotto, autoridade do Compliance, Direito Digital. Ó, aqui o livro dela, novíssimo, está no plástico ainda, não sei se vocês conseguem ler, Compliance Trabalhista. Ela tem um livro mais didático que eu conheço de LGPD, será a nossa professora. Entre tantos outros autores que estão conosco, Mauro Schiavi e Adriana Calvo, enfim, vocês terão acesso a todos esses autores aí que são verdadeiros doutrinadores, professores que ajudarão a concretizar o seu sonho. Reunimos aí um time dos melhores, que é um time que já está acostumado a aprovar. Eu fui aprovada por esse time. Até hoje eu me lembro da primeira aula da Patrícia Terezinha. A primeira aula, ali eu nunca tinha feito uma sentença na vida. Hoje eu estou com ela como colega do curso. Fui aprovada com média 9 na sentença, graças a essa aula que ela deu com uma didática tão maravilhosa que eu não esqueço até hoje e que eu aprendi e uso até como juíza. Então, perdão, queridos, o link o cupom é Magistratura 10, em maiúsculo, Magistratura 10. A Vanessa corrigiu aí pra gente. Vocês vão, coloca também o link o link, por favor, Vanessa. O cupom é Magistratura 10, tudo junto em maiúsculo. Com esse cupom, vocês têm um desconto aí, uma promoção de 10% no curso que começa amanhã. O melhor curso para a Magistratura do Trabalho, que já aprovou mais de 1.000 juízes, e com esse valor de 10% de desconto, só até às 23h59. O link a Vanessa acabou de colocar aí, esse link da Hotmart. Vocês vão lá e colocam Magistratura 10, esse cupom que está aí, que vocês têm 10% de desconto. É um desconto grande aí no curso, tá? E é o desconto aí até as 23h59. Não perca essa oportunidade. Agora, já falando aqui sobre as técnicas de elaboração de resolução de primeira fase. Queridos, primeira coisa, primeira fase, quando vocês pegam para estudar a primeira fase ali para uma prova marcada, o que é o correto do estudo? É você estudar tudo até sair o edital, você ir se preparando concomitantemente para tudo, até porque não à toa a primeira fase do concurso é letra de lei, Constituição. Por quê? Porque isso é também a base da doutrina, a base de uma sentença e a base com que você vai responder as questões feitas oralmente na última fase do concurso. Então, não à toa é a primeira fase, você ter o conhecimento da letra de lei e de onde saem as interpretações. Só que a primeira fase tem uma particularidade, ela é memorização. E isso é usado, os detalhes dessa memorização, para selecionar os candidatos. Então, tem as famosas pegadinhas. E isso é cruel, porque a gente vê muita gente boa, estou vendo aí queridos entrando, Paloma, vários alunos do curso. Nós vemos muita gente boa que não sabe, que tem conhecimento, mas cai em primeira fase e às vezes desiste até do concurso, né, Patrícia? Então, primeira coisa que eu falo para vocês,
Como se estuda? Para tudo de uma vez. Você vai estudando com a lei, aos poucos você vai adquirindo conhecimento de lei, mas você não precisa ali ficar com a preocupação de memorizar enquanto você constrói o seu conhecimento para você ter lá a sua base. Quando sai o edital, ali é onde eu aconselho você a dividir o estudo por fases. E aqui eu estou falando da estratégia para ser aprovado. Tá? Para ser aprovado. Então, saiu o edital, significa a ampulheta fez assim, começou o tempo ali contra você, mas você pode usar a seu favor se você souber usá-lo, tá? Então, assim, quando sai o edital, você tem as datas, então você pode se organizar com relação ao estudo com essas datas. O que eu aconselho? Para quem já passou numa primeira fase, 30 dias de estudo para a primeira fase. Para quem ainda não passou, cerca de 40 a 45 dias. Nossa, professora, mas tudo isso sim. Sabe por quê? Concurso da magistratura, concorrido, você quer ir com chance, quer estar entre os primeiros ali, se, por exemplo, o corte for alto, então você estude bem. E tem que ver que são várias disciplinas. Então, você vai ter que separar ali por datas as disciplinas. É aí que vem a minha outra dica. Você separa e começa e termina uma para ir começando as demais. Não fica estudando várias ao mesmo dia, principalmente você que trabalha. Então, o que é o meu conselho? Ah, mas eu estou acostumada a estudar várias por dia. Não está errado, eu estou dando o meu conselho, como eu fazia. Até porque eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha 4 horas de estudo por dia. Então, o que eu planejei para mim? Eu começo e termino uma disciplina para começar outra. E eu sempre começava pela mais longa, em termos de primeira fase, que é qual? Processo civil, é a mais longa. E eu fazia da seguinte forma, queridos, eu separava 30 dias. Como eu falei para vocês, eu nunca reprovei numa primeira fase. Inclusive, o concurso que eu passei, eu não estudei a primeira fase, porque eu estava fazendo uma outra prova, não para vocês verem. Cada vez que a gente vai, o conhecimento vai ficando. Vai ficando, tanto que às vezes, quando você faz outra prova, você não precisa nem ficar revisando algumas coisas, porque está na sua memória. Mas, enfim, eu separava por disciplina, eu pegava o calendáriozinho e separava os dias certos para cada disciplina. Por exemplo, processo civil, que é a mais longa, 5 dias, desses 30 que eu tirava. E eu separava, queridos, 5 dias finais para revisar. Ah, mas revisava tudo de uma vez? Não, eu revisava as que eu tinha estudado lá no início, processo civil, por exemplo, que eu já tinha esquecido um pouquinho, e tem um outro macete. Tem disciplinas do concurso, todo concurso, magistratura do trabalho, MPT, outras áreas jurídicas, que só caem em prova de primeira escolha, a primeira fase. O que é o segredo para não esquecer? Você vê ali colado com a prova, igual o OAB, ali o código de ética. Estudar colado com a prova, aquele estatuto da OAB. Você vai ficar estudando 5 meses antes, você vai esquecer. Agora, se você estudar o estatuto da OAB uma semana antes, pegar ali 5 dias, você gabarita. Ah, mas depois eu vou esquecer. Você pode esquecer depois da prova, não pode esquecer para a vida, né? Tem que aplicar a ética no exercício da profissão. Mas disciplinas, por exemplo, direito penal, não é tão cobrado, é muito difícil de ser cobrado numa prova discursiva, direito penal. Você não vê tanto como você vê direito do trabalho, processo civil. Então, deixa direito penal para o final da primeira fase do estudo e antes da revisão. Termina essas matérias, direito internacional, direito penal, deixa para o finalzinho, já fica fresco na cabeça, queridos. É essa a intenção, ficar fresco na cabeça, matérias que você não vê tão frequentemente. Então, com base nisso, você separa lá os seus dias de estudo. Eu vou aproveitar, queridos, que eu estou aqui dando dicas, né, de estudo para a primeira fase, falarei algumas técnicas de pegadinha no curso. Amanhã, na primeira aula, na aula de estreia, eu darei todas as técnicas de pegadinha
Aqui eu darei algumas muito importantes, responderei dúvidas de vocês, mas fica aqui o convite para vocês esgotarem esse assunto no curso amanhã, não só o assunto de como fazer prova de primeira fase, mas para passar no concurso inteiro, né? Aproveitando aí esse cupom de desconto inédito. Tá, você que ainda não se inscreveu, não tem momento melhor que esse. 10% de desconto com o cupom Magistratura10. Nesse link aqui que a Vanessa colocou aqui, eu vou até copiar, é que eu não queria deixar no comentário fixo, porque eu queria deixar o tema da live, mas eu acho que eu vou até deixar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui ela colocou de novo. Desconto cupom, o Magistratura 10 é o cupom e o link é esse que está aí, o Pay Hotmart. Eu vou copiar aqui vou fixar o comentário Enquanto da você Vanessa. está copiando, você me permite uma parte aí? Claro. Olha, o que eu queria dizer, enquanto a nossa Elisa está colocando aí o link, é o seguinte: a característica do antigo BFGT e do IC Toledo é a técnica. O que nós vamos ensinar são as técnicas, conteúdo e técnica. Técnica para a primeira fase, técnica para a segunda fase, técnica para a sentença, técnica para oral. E tenho certeza que com disciplina, organização e com as técnicas e com a boa vontade que vocês têm, com certeza vocês chegarão lá. É uma questão de escolher o caminho certo, né? Nós temos também um estudo estatístico dos temas que mais caem nos concursos. Então, eu me lembro, né, em relação a esses 1.000 juízes que passaram pelas minhas mãos como professora, e eles falaram: professora, como é que você faz para adivinhar os temas? Eu falei: eu não adivinho, eu faço estudo estatístico dos temas contemporâneos, da banca. Em concurso nada se cria, tudo se copia. As coisas que são mais destacadas, eu faço um rastreamento e indico. Com certeza. Olha, vai cair de tal tema em torno de tantas questões, de tal tantas. E vejam, nós precisamos, na primeira fase, deixar claro que é uma fase de extensão, né, Elisa? Não é de profundidade. A profundidade é na segunda fase. Então, se a pessoa está estudando para a primeira fase, está fazendo resumo de livro profundo, já não. Como que eu estou estudando para a primeira fase, professor? Eu estou fazendo um resumo do livro do ministro Godinho. É um livro maravilhoso, mas é para a segunda fase. Para a primeira fase, você tem que ir no texto da lei. Você tem que ir por temas e trabalhar as questões. Isso é muito importante. Treinar questões. Ninguém consegue. Às vezes a pessoa tem um ótimo conhecimento, mas na hora que ela vai fazer a questão, ela fica nervosa e ela entra nas pegadinhas. Sabe uma pegadinha que eu já vi muito aluno bom cair, e quando eu faço as questões também vejo? Não olhe o enunciado, né, Elisa? Às vezes está lá, marque a alternativa incorreta. Você não lê o in e você marca correta. Então, quando você lê a primeira vez, já faz uma bolinha em volta do in, né? Se está lá, assinale a alternativa correta, já coloca correta. Geralmente, das 5 proposições, 2 estão totalmente fora, se antagonizam. Já elimina, né? E presta atenção no enunciado, porque eu, muitas vezes, já vi alunos em simulados que a gente faz marcarem a incorreta quando era para marcar certo e vice-versa, tá? Pois não, eu te devolvo a palavra aí, Elisa, por favor. Vamos conversando aqui, porque você também tem várias técnicas de todas as fases, aliás. Bem, vamos lá. Uma das técnicas é essa que a Patrícia já adiantou, a pegadinha de forma, o que eu chamo pegadinha de forma. Que principalmente quem cai é aquele aluno que já está ali cansado e já vai começando a desatenção. E às vezes é tão cruel, queridos, que esse negócio do incorreto, correto, aí eles colocam alternativas. Estão corretas as alternativas tal. Não estão incorretas. Eu já vi ali
alternativa com a seguinte escrita: não estão incorretas, ou seja, para confundir a pessoa ler aquilo correndo, incorretos, não estão incorretos. O que significa não estão incorretos? Está correto, veja bem. Só que você, até para você ter que interpretar isso, você ali cansado na prova, a chance de você cair, por incrível que pareça, é grande. Veja bem, não está incorreto. Por que coloca assim, não está incorreto? É justamente para ali o candidato desatento cair. Aí, às vezes, na mesma questão lá, está colocando está incorreto, não está incorreto. Fica uma bagunça que, na verdade, é para bagunçar a sua cabeça. E veja bem, prova de múltipla escolha, ela não quando fala em pegadinha, pegadinha não é só aquela que te faz errar. Pegadinha é aquela que te faz perder tempo. E a prova de múltipla escolha, aliás, o concurso todo, o tempo vale ouro. Essa expressão no concurso, ela é tão assim, tem tanto a ver, o tempo vale ouro, gente, porque tempo é tudo. Às vezes você está lá terminando a prova, te tiram e você reprova porque faltou uma frase essencial. Você não terminar a prova, está reprovado. Então, você tem que saber lidar com o tempo. E numa prova de 100 questões, você, por exemplo, tem 5 horas, você tem questão ali de cerca de 2 minutos e pouco, 3 por questão. Então, você tem que trabalhar com isso. Não adianta você ficar lá 10 minutos tentando lembrar de algo, entendeu? Então, uma pegadinha que te faz ficar ali pensando e demorando para responder, mesmo se você acertar, eu sinto dizer, mas você já caiu na pegadinha. A pessoa boa em pegadinha não demora na pegadinha, porque se ela te fez demorar, você escorregou na casca de banana que a pegadinha entendeu? Você perder tempo significa que você também caiu na pegadinha, mesmo tendo acertado, porque esse tempo que você perdeu pode te fazer errar outra questão. Então, assim, a pegadinha, além de errar, te faz perder um tempo precioso na prova. Uma outra técnica de pegadinha que vocês têm que tomar cuidado: sinônimos pouco utilizados, porque tem as expressões que todo mundo conhece lá da doutrina, as clássicas, mas fiquem atentos com sinônimos pouco utilizados. Vou dar um exemplo no direito administrativo. Todos, né, a maioria já ouviu o termo desafetação, que é a transferência do bem comum, de uso comum do povo para um bem dominical. Se chama desafetação essa transferência. Só que daí, imagina o conceito, qual que é esse instituto? Ao invés de desafetação, está lá, desconsagração. Desconsagração é a desafetação, é um sinônimo, só que pouquíssimo utilizado, é uma pegadinha, um sinônimo pouco utilizado. Daí, se o examinador não for tão mal, né, ele pode colocar, ache a correta, marque a correta e você, por exclusão, vá lá e só sobre desconsagração. Você é essa, então, e a 7. Mas e se ele colocar lá, marque a incorreta, ou seja, você vai tirar a desconsagração. Você não conhece aquela expressão, vai pensar, essa aqui não é, né? Esse nome desconsagração não parece sinônimo de desafetação pelo dicionário Aurélio, né, gente? Mas para o direito administrativo, a desconsagração, aliás, anotem, é a mesma coisa que desafetação, que é a transferência de um bem de uso comum do povo, ou seja, aquele que não é privado, é só comum, bem. Uma praia, por exemplo, é a transferência para um bem de uso dominical. Então, desconsagração é um dos tipos de pegadinha. E essa pegadinha de forma, você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, um outro tipo de pegadinha e uma outra técnica que você tem que tomar cuidado. Normalmente, aliás, as pegadinhas elas vêm logo de cara com aquela questão que parece estar muito correta. Tomem cuidado com ela, mas olha só um tipo de pegadinha. O examinador, principalmente em prova que é muito textual, um conceito grande de umas 4, 5 linhas, normalmente ali copiando um artigo de lei,
Tá tudo certinho, certinho. Aí no final, Patrícia, ele coloca a palavra errada, a palavra que muda tudo. Vou dar um exemplo aqui, numa prova, num concurso da magistratura de São Paulo, em suspensão do contrato de trabalho, tinha a questão lá. Aí no finalzinho, deixa eu até ver aqui que eu tenho no material aqui, que é até o material do curso Vencendo Provas, né, que é um curso posteriormente que vai ter, e tem essas técnicas. Aí eu dei vários exemplos de pegadinha. Daí eu coloquei essa aqui para você, que tem um conceito grande da lei. Aí no final, vejam bem, eu não quero achar aqui para não ficar perdendo tempo, que eu quero explicar as coisas para vocês, mas só para dizer a ideia. No final do conceito ali da letra de lei, ao invés de colocar a palavra empregado, estava tudo certinho. Aí no final colocou empregador. Mudou tudo. Só que assim, a pessoa está lá cansada da prova e o nosso cérebro está ali lendo uma coisa que está toda bonitinha, correta já, primeira linha correta, segunda, terceira vai começando a relaxar. Então tem que tomar cuidado, queridos, com esse final. Não, tem gente que pensa que primeira fase, as pegadinhas são só questão do número trocado, a palavra sempre, ali aquelas palavras, né? Normalmente, geralmente, sempre, nunca, não é não. Sabe por quê? As técnicas, assim como os estudos vão evoluindo para o candidato não cair em pegadinha, as pegadinhas também vão evoluindo para te pegar. Então não é só aquela coisa, vou decorar aqui os números certinhos. Não se resume só nisso, não. Tem técnicas sofisticadas e às vezes até com uma dose de maldade, assim, com perdão do termo, mas é isso mesmo, porque quem identificou já as pegadinhas como eu vê que tem uma maldade nisso. Vou dar um exemplo para vocês. E isso até foi numa prova da FGV, quem presta OAB, a FGV, queridos, faz além da OAB, faz concursos públicos, enfim. Normalmente são essas instituições aí que fazem concurso. O último unificado da magistratura, quem fez foi a FCC. E por que eu estou falando isso? É muito importante saber a característica das instituições. A FCC é bem de letra de lei, né, Patrícia? Tinha um apelido, assim, que o pessoal do Correio Web dava para a FCC na minha época de concurso, que é Fundação Copia e Cola. Mas por quê? Porque é bem letra de lei. E a CESP já não. A CESP adora informativos do Supremo, por exemplo. A FCC já é mais ali a letra de lei. Mas, e falando em FGV, eu vou dar um exemplo de pegadinha que caiu na prova da OAB. Eu até separei no meu material, vou passar para os meus alunos amanhã. Essa parte do material são 10 técnicas de pegadinha. Vocês vão ler, entender, para quando vocês forem resolver prova de primeira fase treinando, e na realidade você já vai estar aqui treinado o cérebro para vocês lerem as questões pensando nessas técnicas, tá? Por exemplo, o examinador dá um problema grande porque tem muitos enunciados aí de questão de primeira fase com problemas práticos. E daí tem aquele probleminha ali, aquela situação prática de umas 10 linhas. Aí você vai lá e aí tá lá, marque a correta. Ou então, aí isso significa isso. Primeiro, queridos, uma dica que eu dou. Antes de ler o problema, leia o que a alternativa quer. Tá? Até porque para você ler depois o problema, já procurando a resposta que a alternativa vai pedir para você. Você já lê focado na pergunta da alternativa. O que acontece às vezes? O examinador, para embaralhar a sua cabeça, coloca um problema lá cheio de detalhes, tá? E no final, a resposta não tem nada a ver com aquele problema. E o que é pior, você fica um tempão querendo encontrar uma resposta associada ao problema que você leu e aquele problema nem serviu para nada. A resposta nem dependia daquele problema. Ai, professora, mas então eu não preciso ler o problema? Não, precisa. Só precisa ler com a sabedoria de que pode ser que aconteça isso, entende? Então você não vai perder seu tempo pensando, mas cadê aqui do problema? Não, o problema é de quem fez uma pegadinha que você não caiu, tá? Você não vai perder tempo com isso. Eu vou até dar um exemplo aqui, essa eu anotei aqui. Olha aqui, foi um exame aí recentíssimo
Tá, ó, madeireira juína é uma questão de empresarial aqui. Madeireira juína requereu homologação de recuperação judicial em Juará, lugar de seu principal estabelecimento. Aí o coitado do candidato ali nervoso, questão de empresarial, tal, fica anotando tudo, ainda sublinhando, Juruá, isso aqui foi aqui, né, Patrícia? Perdendo maior tempo e sendo que nem vai usar. Após o pedido de homologação, enfim, queridos, aqui umas 20 linhas, aí no final aqui. Com relação ao credor com privilégio geral, após a distribuição do pedido da homologação, assinale a alternativa correta. Ou seja, a alternativa correta está aqui, não precisava de nada que está lá do problema. Você precisava de saber a questão do privilégio geral aqui após a distribuição do pedido com relação ao pedido de homologação na recuperação judicial nos casos de privilégio geral, que está na lei a resposta, não está naquele problema, aquele problema era para bagunçar. Aí o aluno, coitado, ficou lendo com a maior atenção, sublinhando o local do, enfim, data, né? E não usou, mas perdeu tempo. Então, às vezes, ele... Ai, mas eu acertei. Gente, o tempo que você perdeu, se você 3 minutos por questão, você gastou 10 para resolver uma, você perdeu tempo. Tá? Isso é matemático. Então, dei aqui algumas técnicas, sinônimo pouco utilizado, aqui a questão de cuidado com os problemas, às vezes não necessariamente tem relação com a resposta principal. Uma outra técnica, Patrícia, eu já vou te dar a palavra também, que eu estou querendo falar aqui, usar ao máximo aqui, dar dicas para esse pessoal aqui que no domingo veio prestigiar a gente, queridos. Eu estou vendo aqui um monte de perguntas, eu vou responder vocês, quem tiver dúvida do curso, tá? Vamos responder, que eu comecei a falar aqui. A Carol, querida advogada, a primeira fase não adianta para quem quer concurso, letra literal de lei, súmulas, etc. Exatamente, queridos. É como eu falei no início, saiu ali a data de primeira fase, separar uma data e ficar só nisso. Seu cronograma de estudos é só para letra de lei, nada de ficar lendo doutrina. Mas eu quero entender. Não é hora de entender. Você se boicota fazendo isso. Eu vou dar um exemplo até de uma live que eu fiz com o Mauro Schiavi, nosso professor do curso. Na letra de lei, depois da reforma trabalhista, está lá no 477B da CLT, que a dispensa coletiva, a plurima e a individual se equiparam. Para a doutrina, isso está errado, tanto que esse artigo é objeto de ação de inconstitucionalidade no Supremo, vai ser julgado agora em 2022, que é até a respeito da dispensa em massa, o caso Embraer lá de 2009. Então, tem muito a falar sobre isso, mas numa prova de múltipla escolha, primeira fase se equipara e ponto. Na segunda fase, você vai falar as correntes da ação no Supremo, mas primeira fase se equipara. Acabou a conversa. Se você for querer falar que não se equipara porque tem ação no Supremo, não, você não vai passar na primeira fase. Você tem que saber mostrar o seu conhecimento no concurso. Você tem que saber ser aprovado. Não basta estudar. Tem que saber estudar para ser aprovado. E até uma questão de atenção. Você está numa prova que está lá, com base na lei, com base na jurisprudência, você não tem que... com base nelas que você tem que responder. E aqui está uma outra questão que vocês têm que ter muita atenção. Tem que... Lá, em prova de primeira fase, também se explora muito, principalmente súmulas do TST, súmulas e OJs. Então, vocês têm que se atentar se está ali no objeto do questionamento, de acordo com súmula, de acordo com a lei, é com base na súmula ou na lei que você vai responder. Porque, às vezes, tem algumas discrepâncias entre ambas, sim. Pelo menos aparentemente. Aparentemente só não, tem às vezes discrepância. Então você tem que ter lá com base na lei ou de acordo com o entendimento sumular, tá, queridos? Então ter essa atenção, né, Patrícia? Prova de primeira fase não adianta querer inventar a roda, querer ficar discussão no Supremo para responder questão, é com base na lei. Exatamente. Todas as etapas do concurso, como a juiz Elisa comentou, tem a sua característica. Por isso que nós
nós estamos dizendo a vocês, vamos seguir com um time que felizmente acumula vitórias. Por quê? Porque nós temos tradição, temos técnica e temos uma boa equipe. Nós somos o Corinthians no futebol, né? A gente tem tudo, tem bons técnicos, né? Bons jogadores, tradição, mundiais, né? É isso. O Mundial de verdade, o Mundial de fato, né? Não o Mundial ventilador, como fizeram as piadas, né? Eu não sou corintiana, não, tá, gente? Se bem que eu gosto, tanto do Corinthians como do Palmeiras, mas deu para ver que a nossa professora Patrícia aqui é corintiana, né? E de fato o Corinthians tem uma história aí consagrada, né? Enfim, a comparação foi Elisa, boa, mesmo porque temos mais de 1.000 aprovados. Hoje, como é meu aniversário, eu vou abrir mais um brinde aos 10 alunos que fizerem a matrícula entre Olha, hoje e que amanhã. legal. Ó, gente, isso eu nem estou sabendo, tá? É por conta dela. É autoral. Então, o brinde vai ser uma reprodução do brush, só que vai ser um café com as professoras. Então, que bacana. Os 10 que fizerem inscrição de hoje até amanhã vão ganhar o cupom Magistratura 10 e o direito, aqueles que são de São Paulo, a um café com as professoras. Nós vamos marcar para usufruirmos desse café. E aqueles que não são de São Paulo vão ganhar também um livro autografado de um de nossos professores. Na última sexta-feira, a gente fez um brunch. Foi maravilhoso. Com os 10 primeiros inscritos do primeiro lote, né, Elisa? Foi muito especial. Exatamente. Conversamos, trocamos ideias, motivação, técnica para estudar. Foi maravilhoso. E aí foi maravilhoso mesmo. E teremos mais, né, Patrícia? O BFGT, o antigo BFGT, o IC Toledo, é um curso que tem essa proximidade, professor-aluno. Tem a Edilândia aí, que gerencia, né, o curso e tem o WhatsApp, pega no pé dos professores para responder questões. O aluno não é um número, o aluno é uma pessoa que nós queremos ali estar junto até a aprovação. Nós ficamos felizes. Tanto que eu sou uma aluna que está aqui hoje como professora do curso, né, Patrícia? Então, assim, o curso me deu todo esse respaldo. Até hoje eu tenho material guardado da professora Ivani. Aliás, a professora Ivani é uma enciclopédia. Hoje mesmo eu estava com ela acabou de dar uma pós-graduação em Coimbra, Portugal, tá cheia de novidade aí para vocês, para a prova aí, que será cobrado, né, com essas novas disciplinas. Só que a professora Ivani, ela é assim, a fonte, né? Ela trará o que é de melhor para os alunos aí, para vocês abrilhantarem na prova de vocês, aí compondo o nosso curso. A Selma Carlotto, nem preciso falar também, já falei aqui, uma das maiores autoridades de LGPD, tem aí o livro pela editora LTR, esse livro de compliance aqui, enfim, bibliografia maravilhosa aí, ela também professora do curso, Adriana Calvo, professora Erotilde, Mauro Schiavi. Aliás, queridos, para a primeira fase, eu recomendo muitíssimo uma CLT organizada aí. Vocês podem usar a do Mauro Schiavi, que é comentada, mas por que eu gosto dessas CLTs organizadas? Porque elas trazem menção às súmulas. Então, você estuda ali a letra de lei e já lê as súmulas relacionadas. Isso é muito importante para a primeira fase, tá? Por exemplo, quando o estudo de ação rescisória, a súmula 100 do TST, é a súmula mais importante de ação rescisória. Então, assim, você tem outras súmulas, tem muitas súmulas de ação rescisória e mandado de segurança, mas, assim, as súmulas 83, súmula 100, são as mais importantes, 100 principalmente, 83, entre outras, mas essa 100 vocês vão ver. Essa súmula tem 10 incisos, para vocês terem uma ideia. Então, assim, quando você está lá estudando ação rescisória, ou aí, no caso, quando o Mauro tem lá a menção da súmula, tá, gente? Falando nisso, uma observação aqui, até para a primeira fase, acordo trabalhista. Tem essa
particularidade que não tem no processo civil. O acordo trabalhista transita em julgado, então só com ação rescisória você pode desconstituir o acordo trabalhista. Se vocês forem lá no 831, vocês vão ver essa particularidade. Então, quem estuda, assim, que passa em primeira fase, você passa a ter esse domínio de lei que é tão, assim, vasto e interessante, Patrícia, você lá estudando para a primeira fase, descobrindo tantas respostas assim, gente, mas está aqui a resposta daquela dúvida. A lei responde tudo, queridos. A doutrina é a interpretação da lei e da Constituição. Então, lei e Constituição é a base de tudo. Então, vocês estudarem bem uma primeira fase, de fato, é a base importantíssima para vocês serem bons juízes e entenderem as provas seguintes, né? A discursiva, a de sentença. Mas vamos aqui para mais uma técnica, né? E só lembrando, tá aqui nesse fixado o desconto especial de hoje de 10% aí. Não percam esse desconto especial, esse desconto inédito de 10% para as últimas vagas. As 10 primeiras pessoas que se matricularem nesse link aqui, que está aqui fixado, tá? Do Hotmart, com o cupom Magistratura10, Magistratura em maiúsculo 10, vocês terão 10%. E esses 10 ainda participarão desse brunch que eu estarei também, uma delícia, um café delicioso com quitutes. Levei até meu filho, maravilhoso. E lá teve uma conversa bem bacana entre alunos e professores. Trocamos aí experiências de estudos, dicas. Foi realmente um brunch bem importante aí que eu conheci pessoalmente vários de vocês. A prova oral, o curso BFGT, a Kimberly aqui perguntando, nós faremos esse curso de prova oral oportunamente, tá, querida? Que é um curso bem específico, que envolve até questão de postura, né, Patrícia? Então, quando for marcada a prova oral, nós teremos o nosso curso. Inclusive, o IC Toledo, ele foi o pioneiro do curso de prova oral, né, Patrícia? Foi. Antes de fazer o meu curso de sentença com a Patrícia, eu ouvia falar da Patrícia, porque a Patrícia também foi quem mais aprovou em prova oral. E a Patrícia, ela tem esse feeling de ver o seu problema ali em prova oral. Tem até uma história, estou até falando aqui sem te pedir autorização, mas a Patrícia ajudou uma vez, pagou uma psicóloga para uma aluna, né, que tinha problema aí dela, assim, de comunicação, enfim, que você viu que um psicólogo poderia ajudar, ela não tinha condições, a Patrícia pagou esse curso e a menina passou, né, Patrícia? E o oral, queridos, postura é tudo, mas vejam bem, com prova de primeira fase, segunda e terceira, vocês automaticamente já estão se preparando para o oral, tá? O oral é todo esse conhecimento anterior que, na verdade, é perguntado lá, mas quando vocês forem para o oral, e eu já fui, vocês vão ver, o mais difícil aqui não é o conteúdo jurídico, mas sim a questão do nervoso, você ali, a questão da postura, de como se colocar. Porque eu tenho colegas que já reprovaram em oral, que sabiam, mas foi a forma que se colocaram, às vezes sem humildade, a forma de responder. Tem várias técnicas que oportunamente serão dadas. No curso que está em desconto, aí que começa amanhã a primeira fase, tem o curso de primeira, o curso só de prova escrita, discursiva e a sentença, e o combo, que é 3 fases. Serve tanto para quem já está estudando, tem experiência, como para quem está começando do zero a estudar, como para quem está voltando a estudar depois de muito tempo. Queridos, quem passou e quem não passou. Não existe, quem não passou está melhor. Não, não passou. Então, faz o curso. Se não passou, tem o que pode ser melhorado, tá? Então, aproveitem esse desconto aí. Amanhã, a primeira aula comigo, darei várias técnicas aí de primeira fase. E aproveitando, vamos falar de mais uma delas, que é das palavras parônimas. Vocês sabem o que são palavras parônimas? São palavras com elas são parecidas, os homônimos são palavras que se escrevem igual, só que tem distinção de significado. As parônimas,
têm distinção de significados, mas elas escrevem de forma parecida. Por exemplo, ratificar e retificar. Elas são distintos os significados, só que elas escrevem de forma muito parecidas. E o examinador, pegadinha também tem com relação a isso, tomem cuidado. E, aliás, é bom vocês saberem aí esses significados do que mais cai aí para a questão de saber o significado dos parônimos. Por exemplo, ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Então, precisa saber disso. Às vezes você se depara com uma palavra parônima, às vezes nem sabe a diferença e vai deixar lá como alternativa correta e estava ali a pegadinha. Aproveitando aqui mais um parônimo. Alguém aqui sabe a diferença de infligir e infringir? Veja, olha como se escreve parecido, por isso são parônimos. Infligir com L e infringir. Infligir, por exemplo, infligir dor em alguém. Infringir é quando você descumpre uma regra, você está infringindo aquela regra. Agora, quando você inflige sofrimento em alguém, veja bem, é do verbo infligir. É diferente de infringir, são palavras parônimas. No concurso também tem pegadinha com essas palavras parônimas. Eu já vi muito, Patrícia, com ratificar e E retificar. retificar. Só que essa todo mundo sabe. Então o examinador começa a ver, e essa minha pegadinha aqui tá sem graça, e começa a ficar sofisticada a coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. E vou dar mais uma aqui, que o nosso tempo está acabando. Eu vou aproveitar para responder questões aqui, mas vou dar mais uma. No curso vocês terão todas, tá, gente? Aqui eu só estou dando uma palhinha para vocês. Eu tenho certeza que já ajudou bastante gente. Eu estou vendo aqui nos comentários e podem ter certeza que essas pegadinhas ajudam. Teve uma prova de Campinas, Patrícia, que eram 100 questões, eu acertei 93 por causa dessas técnicas, entendeu? Acho que eu nunca vi ninguém acertar mais. Essas técnicas ajudam muito, sabe, Patrícia? Perco tempo, sabe, queridos? Às vezes a pessoa reprova porque, veja bem, a primeira fase, principalmente essas provas assim de memorização, costumam ter o corte alto, né? Às vezes, por causa de uma pegadinha, a pessoa ficou por um e ela sabia, só que ela caiu na pegadinha. É triste isso. Então, você pode até... Não pode reprovar, aliás, mas se reprovar, que não seja por uma pegadinha, né? É triste, tem todo um investimento de tempo e dinheiro, entendeu? Então, assim, aluno meu não reprova em pegadinha. Eu fiz esse estudo das minhas pegadinhas, das minhas técnicas, com base na minha vivência e com base em estudos mesmos que eu fiz, assim, olhando provas, tanto que os exemplos que eu dou são de provas diferentes, entendeu? Eu vi da FGV, eu vi questão de FCC, então... Tomar cuidado com isso. O que a Patrícia falou lá, quando você vê a sinalha incorreta, já colocar ali no IN, tá, queridos? Isso faz muita diferença, porque também é uma pegadinha, como eu falei aqui, tomar cuidado, não estão corretas. Não está incorreto. Isso é muita maldade, colocar assim, não está incorreto. Não está incorreto está correto, só que veja bem, ali algum candidato vai errar se não está incorreto, porque fica tão estranho. Você tem que interpretar, o incorreto não está, então se não está incorreto, está correto. Você já perde um tempo interpretando o que quer dizer, né? Porque não escreveu logo está correto. Foi maldoso isso, para você perder seu tempo. Pegadinha também é isso. Se fez perder seu tempo, a pegadinha teve um sucesso, entendeu? Quer falar, Patrícia? Eu quero falar o porquê de ser agora, né, Elisa? Porque o tempo urge. Exatamente. Eu me lembro de uma vez, né, há muitos anos atrás, há 200 anos atrás, como eu brinco, tocou o telefone do curso anterior, né, do BFGT, eu atendi, era uma candidata e uma aluna, e ela queria informações do curso, tudo. Eu falei para ela, olha, o tempo urge. Ela queria só fazer primeira fase. Eu falei, não, filha, você tem que fazer primeira fase e a segunda fase sentença. Por quê?
A modalidade de ter segunda fase no sábado e sentença no domingo pegou, é menos oneroso, né? E você não sabe quando você vai cair numa segunda fase. Você tem que estar preparado para tudo. É um combo, é um estudo, somatório de conhecimento. Aí Com a menina falou, quem está falando? Porque ela pensou, nossa, que mulher esquisita atendendo o telefone, já me dando uma enquadrada, né, Elisa? Eu falei, é a professora Patrícia. Aí não foi, ela fez primeira fase, fez sentença, segunda fase, e ela foi assim, parece que a gente estava adivinhando. Ela foi no primeira prova, ela foi para segunda fase, sentença, e passou no lugar que ela queria. Ela fala, professora, bendito o dia que a senhora atendeu aquele telefone, porque eu ia fazer só a primeira fase, não ia dar gente, tempo não de dá fazer a tempo, não dá sentença. tempo. Não dá tempo, filha. E a primeira fase é a mais fácil do concurso. Então, assim, não tenham como meta passar só numa primeira fase, tenham como meta ser juiz do trabalho. Ah, mas não é para ter humildade? Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter humildade, sim, mas você tem que ter determinação, você tem que sonhar alto e lutar por aquele sonho. Tá? Não é simplesmente falar, tá bom, uma primeira fase para mim. Não tá. Tá, o meu a própria pessoa acredita na capacidade dela. Ela não, né? Exatamente, Você tem que acreditar no seu valor. O concurso público é uma oportunidade que não importa filho de quem mora em tal lugar, o que importa é o seu conhecimento. As provas não são identificadas. E esse ano, muitos concursos acontecerão. Veja que o MPT já aprovado. Esse curso nosso de primeira fase é MPT em magistratura. O nosso TRT2 já tem PROAD. O TRT9 já abriu de analista. Claro que serve o curso para analista, obviamente, né? Só não temos as matérias específicas de analista, porque esse é um concurso na magistratura. Mas, oportunamente, nós faremos também um módulo complementar. Mas, vejam, conhecimento. Ah, professora, eu sou advogado trabalhista. Pois vai ser... Tem uma pessoa perguntando aí se pode quem ainda não passou na OAB. Claro que pode. Inclusive, vai te ajudar a passar na OAB, né, Patrícia? Veja bem, até dei um exemplo aqui no meu curso, aqui nas minhas técnicas para não cair em pegadinha, eu coloquei aqui uma questão da OAB de exemplo. Entendeu? Vai te ajudar para a OAB, inclusive. Sim, se tá? você escolher o trabalhista, ou você será um candidato diferenciado. Conhecimento é uma somatória. E as técnicas que nós vamos dar vale para a vida toda, né, Elisa? A gente está num grupo, como que um grupo de pessoas que primam pela técnica, não só o conteúdo, como a técnica. É isso que nós vamos dar de conteúdo para vocês. Vamos. Todos os professores, uma maneira uniforme de transmitir, muito material. Eu adoro o professor que entrega material, né? Todos os slides disponibilizados. As aulas são síncronas pelo Zoom. Ah, professor, e se eu não puder assistir? Vai ficar gravado e disponibilizado por 12 meses. É bom assistir de novo? Claro, porque aí você vai... a mente trabalha com a ideia da repetição. Então, claro que você, assistindo a gravação, você vai consolidar os conhecimentos, né, Elisa? Com certeza, com certeza. Ou seja, você pode assistir durante 12 meses, quantas vezes você quiser. Sem contar que você também poderá tirar suas dúvidas conosco. E você que não pode assistir ali no horário da aula, você assiste depois, então não te prejudica, né, Patrícia? E vou dar outra técnica aqui, o tempo já acabou, mas eu vou falar de mais uma técnica, só lembrando para vocês que dessa promoção aí de 10%, 10 últimas vagas com essa promoção, cupom Magistratura 10, está aí fixado aqui na live, nesse link que também está fixado. Entrando lá, vocês escolham o curso que vocês vão fazer, se de primeira fase, só das provas escritas, ou combo com todas as fases, né, Patrícia? Coloque
para esse cupom e vai ter também o brunch. Então, não perca esta oportunidade de ouro aí para integrar a melhor turma preparatória para a magistratura do trabalho com grande desconto. E uma outra técnica aqui de pegadinha, queridos, cuidado com mistura de conceitos de legislação antiga. Isso ocorre muito, tá? Com o CPC. O CPC novo é de 2015, mas ainda hoje tem bagunça com letra de lei antiga com nova. Então, tome muito cuidado com isso. E isso acontece com a reforma trabalhista também. Várias alterações como um todo, tá, queridos? Mas, assim, tomem cuidado com conceitos da legislação antiga em prova de primeira fase. Isso é muito comum e vocês não podem errar uma bobeira como essa. Tá? Então, é outra técnica aí. Amanhã no curso eu darei todas as técnicas. Aqui foi só uma pincelada para vocês verem como é uma questão de técnica e não errar questões. Não é só o estudo, é saber usar esse estudo, não cair, porque também é um estudo. As pegadinhas são um estudo para vocês errarem. Então, não é só questão de estudo, vocês têm que estudar para não errar. E estudar da maneira certa. Exatamente. Então, essas técnicas ajudam muito. Amanhã no curso vou dar mais e vou dar só uma última, porque eu sou generosa aqui, eu gosto de falar dessas técnicas. Institutos que tem tanto no processo do trabalho como no processo civil. Sabe o que eu indico aqui, um macete? Estudem juntos, para vocês irem comparando ali o que é diferente um e de outro. O examinador adora confundir o que está no processo civil de forma diferente, com algum outro requisito que não tem no processo do trabalho. Aí ele vai lá e embaralha na parte de processo do trabalho, coloca um requisito do processo civil que não tem, que no processo do trabalho e vice-versa. Vou só dar um exemplo para vocês. Tá? Por exemplo, questão do segredo de justiça. No processo civil, tem mais situações. Lá no processo do trabalho, só o processo é público, salvo o interesse social, acabou. Tá? O processo civil prevê um monte de situação, ações de Estado, por exemplo, ação ali que envolve guarda de menores, separação, interesse social também prevê, entre outros, veja bem. Então, quando você estiver lá na letra de lei, estudando, por exemplo, o processo do trabalho, pega lá o artigo do Código Civil referente a esse mesmo instituto e faça a comparação. Isso cai, o examinador adora isso. E outras situações que eu falarei no curso amanhã. Eu falarei outras também situações de palavras parônimas, por exemplo, diferença de penhor e penhor. Examinador adora isso. Vou explicar amanhã no curso. Amanhã a gente se vê, eu falo para vocês. Aí vocês vão no site aí, nesse link, faça a inscrição aí com o cupom Magistratura 10% de desconto. Amanhã eu te espero no curso para a primeira aula comigo, 4 horas de aula, das 18 às 22, pelo Zoom. Você vai poder perguntar e depois assistir quantas vezes quiser, né, Patrícia? Darei técnicas de resolução de primeira fase para você nunca mais cair em pegadinha, não reprovar mais, e falarei aí de processo do trabalho de uma forma leve e para você acertar aí questões de primeira fase e bem. Agora eu deixo as palavras finais com a nossa aniversariante, que na inauguração desse curso aí até hoje já aprovou mais de 1000 juízes e eu sou um deles. A palavra final, então, é com essa grande aí, pessoa aí que veio cumprir uma missão muito importante aí na Terra e para os juízes do trabalho. Queridos, agradeço as suas palavras que me deixam emocionada. Na quarta-feira é o curso de segunda fase, com as técnicas com a nossa juíza Erotilde Miarro, que também vai passar técnicas de segunda fase, questões. Eu realmente não poderia comemorar meu aniversário de forma mais alegre do que com os meus colegas professores, com vocês, meus alunos. No café, né, com as professoras na sexta-feira, fiquei emocionada, contando histórias e vendo que Deus... eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho, peço que me dê saúde para mim, para os meus professores e para vocês, e que nós possamos
construir uma história juntos, preparar os desafios, as técnicas, que vocês possam ter um ano com muita esperança. A escolha do IC Toledo com a cor verde é esperança, paz, verdejante, um mar verde, o verde de frutos, o verde de tudo de bom, menos o Palmeiras, né? Mas o verde de tudo de bom que eu quero para vocês. Vocês realmente moram no meu coração. A gente quer construir um relacionamento próximo de vocês. Eu estou muito feliz de ter meus alunos, uma turma confirmada, e tenho certeza que nós poderemos construir aí, Elisa, mais juízes. Já passamos dos 1.000. Oxalá que nesse ano de 2022 a gente vá para um número bem mais alto de colegas, de membros do MPT. Tivemos também todas as oportunidades aí de saúde, né, de estarmos aqui. E agradeço a vocês que estão aqui no domingo conosco, que comecemos amanhã uma semana com o pé direito. Já fui informada pela administração que já tivemos matrículas durante a live. Parabéns para vocês que se matricularam, que vão tomar um café conosco, provavelmente na padaria ali da Bela Sintra, a Bela Paulista. Ai, a Bela Paulista, ótima ideia, ótima ideia, eu amo aquela padaria. O Rubens está aí, nosso aluno, que foi lá. Querido, aí, vamos amor, bater um papo aí com muitas dicas de estudo, Isso. Falar sobre nossas vidas aí, como nós fizemos dessa última vez, foi uma delícia. Contem conosco aí para esse brunch, eu estarei, vou levar meu filhinho que aprontou lá todas, tirou foto com todo mundo. E é isso, queridos. Perguntaram aí a hora da aula amanhã, é a partir das 18 às 22h15, com intervalinho de 15 minutos, pelo Zoom, síncrono, aula gravada, com 12 meses disponibilizada, com a nossa juíza Elisa Augusta Tavares, a nossa estrela, a nossa pessoa iluminada, com uma ótima didática, com o pódio em provas de primeira fase, que vai abrilhantar o curso. Entrem no nosso site, assistam os depoimentos das nossas ex-alunas e sejam felizes e contem conosco nesse caminho. Eu falei para o Rubem e para a Natália no Brush, não é se eu passar, é quando eu passar. Se a gente não acreditar em nós mesmos, Elisa, ninguém acredita, não é verdade? Com certeza, queridos. E eu darei meu melhor, minhas dicas aí. Vocês vão passar sim. Aluno meu vai passar. Como acessar o Zoom da... Irene, nós mandaremos o link certinho para vocês, tá? Para vocês, e inclusive para você, querida, nós falamos de manhã, né? Pode ficar tranquila que será enviado o link. Só agora para encerrar, queridos, por esse link aí da tela que está fixado, vocês vão lá, se inscrevam, 10% de desconto, as aulas começam amanhã, esse desconto são para os 10 que se inscreverem, vamos ter um brunch aí na Bela Paulista, né, Patrícia? E amanhã aula comigo com técnicas aí de resolução de primeira fase para vocês nunca mais reprovarem, para vocês, assim como eu, acharem a prova de primeira fase a mais fácil de todas, porque não é difícil. E amanhã vocês vão entender por quê. Hoje e vocês... o nosso aluno, futuro aluno ou aluna que é da OAB, vai ser pódio na OAB também. Com certeza, querida. Inclusive, nessas técnicas, tem técnicas que servem para a OAB, tá? E você vai pegar para também não cair em pegadinha da OAB. Então, aguardo vocês, queridos. Qualquer coisa, também mensagem no privado, nós respondemos. Sigam lá o curso, aí a Patrícia está pelo Instagram do curso para vocês acompanharem. Estamos sempre com novidades, tá? Um beijo a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse domingo e contem conosco para a realização do sonho de vocês. Nós realizamos o nosso, conhecemos o percurso que vocês estão percorrendo agora e os ajudaremos da melhor forma.
Muito obrigada e uma boa noite. Não desistam dos seus sonhos, mas façam melhor do que não desistir. Lutem de verdade por ele. Isso Então, aí. muito obrigada. Que Deus ajude vocês nessa empreitada e a todos nós. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.